Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos, um pouquinho da palavra de Deus, estudarmos assuntos atuais, falarmos sobre assuntos relevantes para as nossas vidas e falar sobre esses assuntos à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no quarto trimestre de 2022, como o ano passou rápido, né? Como o ano passou rápido. Estamos já no quarto trimestre. E o assunto de hoje, como todo sábado, né? Todo sábado nós trazemos um assunto relevante, mas o de hoje é um assunto extremamente importante. E ele fala sobre um diagnóstico sombrio. Ele nos convida a atentarmos para o mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é o mês de campanha e de prevenção ao câncer de mama. O mês de outubro é um mês cheio de datas festivas. Nós temos o Dia da Criança, dia 12, nós temos o Dia do Professor e gostaríamos de parabenizar todos os professores, a você que é educador, a você que é professor, nossos parabéns, né? Seja na área secular, seja na área da igreja, você que é mestre, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e concedendo a você sabedoria dos altos céus. E temos também o dia do funcionário público, né? E por aí vai. Mas o mês de outubro e o mês de novembro são meses separados para a prevenção do câncer. E aí nós temos o câncer de mama, né? E no Outubro Rosa nós temos a prevenção também do câncer de próstata no novembro azul. Mas hoje nós vamos falar sobre um diagnóstico sombrio, né? Que muitas vezes nós recebemos quando vamos ao médico, recebemos a notícia que nos deixa entristecidos e nos deixa assim com o coração amargurado, sem saber o que fazer, né? É um artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2022, escrito por Nailene Brasil. E, como nós falamos, o título já por si só já deixa a gente apreensivo, um diagnóstico sombrio, né? Mas antes de falarmos qualquer coisa, nós vamos orar. Eu costumo dizer que a oração, ela é a nossa ferramenta de conversar com Deus, né? Com a oração nós conversamos com Deus, a oração ela cabe em todo e qualquer lugar. Nós vamos convidar o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando. Olá, irmã Paulina. Olá, boa noite a todos que estão conosco, você que já está inscrito neste canal, Batistas de Almadina. Já temos aí uma quantidade considerável de inscritos, mas pelo visto ainda falta você, tá bom? Se você que está assistindo agora pela primeira vez, você que foi informado desse canal e você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, não paga nada, é 0800. Mas estamos aqui, como foi dito pela apresentadora irmã Paulina, nós estamos aqui para orar ao Senhor, pedindo que esta noite seja mais uma noite abençoada, mais uma noite onde o Senhor falará profundamente aos nossos corações com a sua palavra. É um estudo da revista Visão Missionária, mas também eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que de forma direta ou indireta participaram do Primavera, do projeto da Igreja Batista Sinai de Almadina, Primavera da Alegria. Irmã Paulina, nós tivemos aí no último sábado, né, no dia 8, a Primavera da Alegria, e nós contamos primeiro, é claro, com a bênção, com a graça, com a ajuda e os favores celestiais, com a bênção de Deus, mas também nós tivemos a ajuda de muitas pessoas que foram sensibilizadas, que foram tocadas pelo Senhor para nos ajudarem na execução, na construção, no desenvolvimento e na execução do programa Primavera da Alegria. Sem ajuda nós não teríamos como fazer, né? Nós sabemos que nós não somos ilha e nós louvamos a Deus pela ajuda de todos vocês, pela colaboração, né? Tanto nas doações como
arregaçando as mangas, como diz o outro, e metendo a mão na massa, né, para estar fazendo a obra do Senhor. E nós tivemos a ajuda que veio de Petrópolis, nós tivemos ajuda que veio de Itamaraty, nós tivemos ajuda que veio de Itabuna, tivemos ajuda que veio de Salvador, que veio de Vitória da Conquista, tivemos ajuda que veio de Quaraci e também tivemos ajuda da nossa querida, bela e amada comunidade almadinense. Nossa gratidão a todas as famílias aqui da cidade de Almadina, nossa gratidão ao comércio também de Almadina, a cada um que participou, que contribuiu, que colaborou, que fez a sua doação. Olha, esse ano foi incomparável, esse ano foi algo assim extraordinário, é porque nós não conseguimos pensar, alcançar os pensamentos que estão na mente do Senhor, mas o Senhor fez assim algo extraordinário. Nós recebemos ali um público muito grande, em média 500 a 600 pessoas ou mais, e todas elas saíram alimentadas, né? Além da alimentação espiritual, o programa que foi apresentado pela igreja, louvando a Deus, mas também falando ao nosso coração, coração de cada um, também nós tivemos ali a satisfação das crianças, dos tios, dos avós, dos pais que foram à igreja e que puderam experimentar, saborear um delicioso cachorro-quente, refrigerante, geladinho, suco, pipoca, balas e pirulitos. Todos que foram ali saíram saciados. Isso sem contar, irmã Paula, a questão do cachorro-quente gigante e do hambúrguer, do mega hambúrguer, né? E também Marisete fez a doação de dois pães, 2 bolos super deliciosos, e que também nós doamos ali naquela ocasião. Mas nós vamos orar, pedir a Deus que continue nos abençoando. Amém. E se Deus quiser, no ano de 2023, tenhamos também a sua participação, a sua colaboração e o seu empenho para a execução, para a realização desse projeto, que é um projeto nascido no coração de Deus e que tem sido executado pela Igreja Batista Sinai de Almadina. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te exaltamos porque só o Senhor é Deus. É verdade. Compreendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. E também compreendemos que é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. Esta noite a tua serva, ó Deus, apresentará com a tua direção, na unção do teu Santo Espírito, meu Senhor, mais um estudo, e nós cremos que também este estudo será abençoador para as nossas vidas. É um mês especial e nós clamamos ao Senhor, falar o nosso coração. Obrigado também, meu Deus, pelo projeto realizado pela Igreja Batista Sinai de Almadina. Obrigado porque o Senhor derramou riquíssimas bênçãos nesta ocasião. Obrigado porque o Senhor motivou e sensibilizou muitas pessoas a participarem conosco, independente se fazem parte da igreja A, B, C ou D ou não, independente se moram aqui na cidade de Almadina ou não. Nós pedimos ao Senhor abençoar a cada pessoa em especial que foi motivada pelo Senhor a somar conosco nesse projeto. Obrigado também, meu Deus, pelas crianças que foram alcançadas pela mensagem da Tua Palavra. Amém. Elas descobriram e vão carregar isso ao longo das suas vidas, a grande mensagem que é para o ser humano ser amigo de Jesus. Foi esse o tema que foi trabalhado pela igreja, os amigos de Jesus, e nós ficamos muito felizes porque tivemos a oportunidade de adentrarmos, ó Deus, em vários lugares aqui nesta cidade. Amém. E nós proclamamos a necessidade do ser humano se tornar, pela graça e misericórdia do Senhor, amiga de Jesus. Obrigado por tudo, nos dá uma noite de paz, abençoa cada criança, cada família, cada pai, abençoa, meu Deus, também cada pessoa que foi, ó Deus, noticiada em relação a um diagnóstico doloroso, um diagnóstico preocupante, mas nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, cada pessoa, cada vida, porque nós cremos que aquilo que é impossível para nós
os seres humanos, nada pode ser impossível para o Senhor. Os Amém. impossíveis são apenas para nós, É verdade. mas tudo é possível ao Senhor. Visita Amém. cada pessoa, visita Em cada nome de mulher, Jesus, visita cada transforma, família, Deus, transforma, restaura. vai abençoando, vai realizando cura, vai transformando, meu Deus, o pensamento, que possa a confiança estar depositada tão somente no Senhor e na força Amém. do seu poder. Nos dê um estudo abençoado. Amém. Fala conosco com Fala, clareza Pai, em nessa nome de noite. Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá aí Obrigada, então, irmã pastor, Paulina. Deus Chegamos ao final da abençoe. nossa participação, né? É isso. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta, se essa for a vontade do Senhor. Amém. Mas agora a irmã estará conduzindo com a sua participação o estudo para esta noite, em nome de Jesus. E não podia Amém. deixar de faltar aquela imagem ali ao fundo, aquele coração dizendo: eu amo Almadina. Tá Cidade bom? maravilhosa. Grande abraço, irmã Paulina. Deus te abençoe. Não é o Rio de grandemente. Janeiro, mas é uma cidade em nome de maravilhosa, né, Jesus. pastor? Deus abençoe a cada um de vocês, né? Abençoe o nosso pastor. Nosso muito obrigada mesmo a você que colaborou com a campanha Primavera da Alegria. Que coisa maravilhosa ver um sorriso, a alegria, né, no rostinho de cada criança e de seus pais, por consequência, né? Mas, como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Estamos no mês de outubro, o mês da prevenção contra o câncer de mama, né? O Outubro Rosa. Estamos no Outubro Rosa. E o tema de hoje, ele fala justamente sobre isso, né? Nairli Brasil, ela coloca como tema um diagnóstico sombrio. O que acontece quando a gente recebe um diagnóstico sombrio, né? O próprio nome já diz, já deixa sombra de dúvidas em nossos corações e muitas vezes nós ficamos com o coração apreensivo quando vamos ao médico, ou muitas vezes nós não vamos ao médico mesmo com medo, né? Então, assim, é o mês de outubro, é o mês da prevenção da campanha, né, contra o câncer de mama. É basicamente o objetivo da campanha é uma conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E porque o câncer de mama é o câncer com maior índice de incidência, né, e mortal também para as mulheres. E a campanha, essa campanha do câncer de mama, ela começou na década de 90, nos Estados Unidos, e no mês de outubro, e esse mês de outubro ele foi escolhido para a prevenção mesmo, para a campanha de prevenção ao câncer, e aos poucos essa campanha se tornou internacional. E aí, a palavra de Deus, eu costumo dizer que a palavra de Deus, queridos, ela traz uma palavra para todos os instantes, para todos os momentos das nossas vidas. Muitas vezes, a pessoa deixa de ir ao médico, deixa de se consultar, deixa de fazer seus exames, com medo de um diagnóstico, de um prognóstico médico. E aí, o que a palavra de Deus nos fala sobre prognósticos, né? O que a palavra de Deus nos diz, muitas vezes, sobre o futuro que aos nossos olhos parece sombrio, né? O que a palavra de Deus nos fala sobre esse futuro que muitas vezes aos nossos olhos parece sombrio? A palavra de Deus em Ruth, capítulo 3, versículo 11, nos diz assim: agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou remidor. Mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Ruth, capítulo 3, versículos 11 e 12. A história de Ruth é uma história muito conhecida. E hoje eu estou com a voz assim oscilando um pouquinho por conta do tempo que está chuvoso e eu tenho alergia, né, a mudança do tempo, e a voz ela começa a oscilar. Então, a história de Ruth é uma história muito conhecida, é uma das clássicas da Bíblia. A devoção de Ruth, a fidelidade ao Deus da sua sogra, ao Deus do seu esposo,
são bem conhecidos, né, de toda a população, tanto evangélica quanto não. Alguns versículos do texto de Ruth, eles são usados em casamento, como Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17, que nos diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que fores, tu irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que declaração que Ruth faz para a sua sogra. Ruth chega para a sua sogra pede a Ruth para que Ruth retorne à casa dos seus pais, porque o seu esposo, né, o esposo de Ruth havia falecido. Noemi tinha apenas 2 filhos, era viúva, tinha 2 filhos e esses 2 filhos faleceram. Então ela chega para as suas noras e pede às suas noras que retornem à casa dos seus pais para que elas possam ter um futuro, né? Um futuro assim, vislumbrar um futuro, que ela tenha esperança de no futuro, de um novo casamento ou mesmo de uma vida tranquila, né? De uma vida estável. E aí há um chororô, há uma tristeza muito grande, mas uma das noras segue o conselho da sogra e retorna à casa dos pais. Mas Noemi, queridos, Noemi chega para sua sogra e diz assim: ah, não me peça isso. Olha, não me peça mesmo. Não me peça para que te abandone, para que te deixe, né? Aonde você for, eu vou. E o seu Deus é o meu Deus. Eu vou servir a esse Deus. Aonde você pousar, aonde você deitar, ali eu vou deitar. Eu vou te acompanhar, Noemi, em todos os instantes da sua vida. E que Deus faça outro tanto pior a mim, se o que me separar de ti não seja a morte. Então, Ruth, ela faz essa declaração de amor muito grande a Noemi, de fidelidade a Deus, diante de um prognóstico, queridos, sombrio, diante de um prognóstico sombrio. Ruth tinha diante de si um prognóstico sombrio. Ela estava sujeita a pedir esmolas, a depender da misericórdia, da compaixão dos outros para a sua subsistência. E por quê? Porque, como nós falamos, Noemi era viúva, tinha 2 filhos, os 2 filhos morreram. Naquela época as mulheres não trabalhavam, as viúvas não ficavam com os bens dos filhos, então isso era distribuído, os bens, e as viúvas elas ficavam a depender da carência, né, da compaixão mesmo da população para sobreviver, para viver, para comer. Então a mulher, ela tinha um prognóstico ali, Ruth tinha um prognóstico sombrio para a sua vida. E mesmo diante desse prognóstico, ela diz assim para Noemi: olha, Noemi, eu vou passar por todas as instâncias, mas eu não vou te deixar, eu vou te acompanhar, eu vou estar com você em todos os momentos. E Ruth decidiu servir ao Senhor, mesmo diante de todos os prognósticos preparados ali, mesmo diante de todo o vislumbre de um futuro sombrio à frente. Então Ruth procede de forma assim extraordinária diante desse prognóstico. E aí eu chamo para você a atenção aqui para a fala, né, que a palavra de Deus nos diz. Porque quem diz isso aqui, quem dá essa resposta para Ruth é Boaz. Então a gente vai ver que Ruth tinha um prognóstico sombrio, aí ela retorna à casa eles retornam para a sua terra, ela segue a sogra Noemi, e ali ela vai catar espigas, né? Ela começa a catar espigas, como disse, a mulher não pode trabalhar, não era assalariada, mas os trabalhadores do campo estavam ali a colher espigas, e o que é que elas faziam? Ruth estava
catando as espigas ali, daquilo que sobrava, que caía dos cestos, que sobrava. E Noemi percebeu que Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, e toda vez que Ruth ia lá, ela voltava, né, sempre cheia de espigas, com bastante espigas, porque Boaz, ele falou para os trabalhadores: quem é aquela que está ali catando? Aí contaram a história. Então Boaz, ele foi misericordioso com Ruth e pediu para que os trabalhadores deixassem cair algumas espigas a mais pelo chão, para que Ruth pudesse assim pegar e alimentar-se, e também alimentar a sua sogra. E aí Noemi percebeu que Boaz era misericordioso, que Boaz era, além de misericordioso, Boaz também era o resgatador de Ruth, porque Boaz era parente de Noemi, né? Então Boaz era parente de Noemi, e ele poderia, de acordo com a sua misericórdia, de acordo com o seu amor, ele poderia tomar Ruth por esposa e suscitar descendência à linhagem de seu filho. E aí restaurar o futuro de Ruth, restaurar o futuro de Noemi. Então, é uma história muito linda, o livro de Ruth é pequeno, depois se você puder dar uma lida, você vai compreender melhor. Mas eu gostaria nesse momento de me ater à resposta que Boaz dá a Ruth. Boaz diz assim para Ruth no versículo 13, porque Noemi orienta a Ruth como Ruth deve proceder, né, em relação a Boaz. E aí Boaz dá essa resposta a Ruth: olha, agora pois, filha minha, não temas, não temas. Tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor antes, mais chegado do que eu. Ou seja, há um outro remidor que pode ocupar, né, esse lugar que agora me é destinado. Mas há um parente mais próximo. Foi isso que Boaz disse para Ruth, né? Mas aí ele vai completando, ele diz: olha, tenha calma. Ele vai explicando a Ruth o que fazer. Então, mas o que é que isso tem a ver com o câncer de mama? O que é que isso tem a ver com a prevenção do câncer de mama? O que é que tem a ver com o Outubro Rosa? Eu quero dizer para você o seguinte, que muitas vezes, muitas mulheres, muitos homens, né, deixam de fazer um exame, deixam de ir a um médico por conta de um prognóstico, por conta de um diagnóstico, com medo do resultado do exame. E aí prefere ficar o quê? Na inocência, como diz o outro. Mas a gente sabe que o nosso corpo está passando por mudanças, a gente sabe que o nosso corpo está passando por algum problema, porque nós nos conhecemos, nós sabemos quando nós estamos com um problema. Mas muitos homens, muitas mulheres deixam de ir ao médico com medo. Então eu quero dizer para você nessa noite que Deus está dizendo para você: não temas, não temas, não temas, né? O Senhor Deus é o nosso resgatador. Contudo, queridos, Deus instituiu aqui na terra homens. Deus instituiu aqui na terra também homens para que possam nos ajudar, para que estejam nos ajudando. Deus colocou aqui na terra médicos para que possamos nos consultar. Então Deus é aquele que opera em nós o querer, que opera em nós o efetuar. Se Deus quiser, Ele pode mudar a nossa realidade. Mas Deus também colocou aqui na terra homens. Ele colocou aqui na terra homens para nos ajudar. Então, aí vem, mas se esses homens não puderem, se esses homens não quiserem nos ajudar, Deus é capaz de mudar a nossa história. Foi isso que Boaz disse para Noemi: olha, Noemi, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Eu sei que você está com um prognóstico sombrio à sua frente, mas não tenha medo. É certo que eu sou seu resgatador, mas ainda há um outro, há uma outra pessoa que pode te resgatar. Mas caso essa pessoa não queira te resgatar, eu vou ser o seu resgatador. E eu vou mostrar para toda a cidade que serei seu resgatador. E foi o que Boaz fez a Ruth,
né? Então, Deus, queridos, Ele permanece, Ele pode mudar a nossa história, mas nós precisamos permanecer fiel. Olha o que Boaz disse para Ruth: toda a cidade sabe que és mulher virtuosa, Então, permaneça fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, o mês de outubro é o mês, sim, de prevenção, é o mês de intensificação, a prevenção do câncer de mama. E nós vemos muitas promoções nas clínicas, em exames, em consultas médicas, a fim de facilitar o acesso das mulheres à realização, à prevenção do câncer de mama. Então, não deixe a oportunidade passar. Faça seu autoexame, faça as suas consultas ginecológicas, faça a sua ultrassom, né? Se necessário for, faça a mamografia, mas aproveite as oportunidades e vá ao médico, né? Deus instituiu, Deus é nosso resgatador, Deus é nosso libertador, Deus é aquele que transforma a nossa realidade, mas Deus colocou homens aqui na terra e homens que podem nos ajudar. E Ele diz para a gente tão somente: não temas. Então, o que seria o câncer? Né? Essa doença tão temida, essa doença tão que aperta tanto os nossos corações quando nós recebemos o diagnóstico. O câncer é uma doença que ocorre quando as células do corpo humano elas começam a se dividir. E elas começam a se dividir de forma desordenada e começam a invadir os tecidos, formando assim aglomerados chamados de tumores. E a causa pela qual algumas células começam a ter esse comportamento de divisão, né, não se é bem entendida. Mas acredita-se, sim, é isso que a autora diz, que fatores chamados de cancerígenos ou carcinógenos, eles interam diretamente na genética da célula e provocam assim essa anomalia em nossas células. Então, esses fatores cancerígenos podem ser de ordem externa, como por exemplo o meio ambiente, a alimentação, os maus hábitos, como também pode ser de ordem interna, que são as disfunções hormonais, a hereditariedade e por aí vai. No entanto, estudos afirmam que 80 a 90% dos cânceres possuem causas externas. Não são por fatores hereditários, são por causas externas. E essas causas estão ligadas a quê? A um estilo de vida das pessoas, que as pessoas levam. E, no geral, todos os cânceres, quando diagnosticados precocemente, são tratáveis. Eles têm cura, né? São curáveis. Mas é preciso o quê? Observar os sinais. É preciso que esse câncer ele seja detectado de forma precoce. E precisamos, como seres humanos, precisamos estar atentos aos sinais do nosso corpo, né? As alterações intestinais, sangramentos nas fezes, febre, fadiga excessiva, suor noturno, muito suor noturno, a perda de peso, quando a pessoa começa a perder muito peso rapidamente. Então vá observando os sinais do seu corpo, porque o nosso corpo, ele dá sinais. E aí, caso você esteja passando, sentindo algum desses sintomas, né, algum desses sinais, não se assuste, não se desespere. Esses sinais também podem ser indicativos de uma outra doença, de algum outro problema. Então, é necessário o quê? Procurar um médico. É necessário procurar um médico. É necessário procurar aquele que Deus instituiu aqui na Terra para estar nos ajudando, para estar cuidando também da gente, que são os médicos. Então, é necessário a gente procurar um médico para que haja um diagnóstico correto e que a gente possa, assim, cuidar, que a gente possa tratar enquanto há tempo. Então, quanto ao câncer de mama, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas, quais são as causas? Então, várias são as causas do câncer de mama, mas a mais comum é a idade,
é a obesidade, o sobrepeso, a inatividade física, o uso de álcool e outras drogas, o tabagismo e por aí vai. Então, os principais sinais possíveis e específicos para esse tipo de câncer são nódulos, né? O nódulo geralmente na parte da mama, em partes da mama, quando ocorre assim, você passa a mão, você vislumbra um nódulo, ou quando você levanta os braços, você observa um carocinho, algo diferente na sua mama, vá ao médico, faça a sua consulta, né? Então, geralmente esse nódulo, ele é indolor, ele não é dolorido e pode aparecer em uma mama ou em ambas as mamas. A pele da mama, ela começa a ficar avermelhada, então observe como está a sua pele, como está a pele da sua mama. Ela começa também a ficar retraída, muitas vezes o bico se retrai. E a pele da mama fica assim, parecendo uma casca de laranja, né? Ela fica assim toda enrugadinha, parecendo a casca de laranja. Há também alterações nos mamilos, os mamilos que, ora projetado para frente, ele entra, né? Ele começa a entrar, então há essa retração do mamilo também. Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, saída espontânea de líquido, você observa que a sua mama, ela está saindo uma secreçãozinha pela mama, pelos mamilos, então tenha cuidado, se você observou alguns desses sintomas, procure um médico, né? O câncer de mama é o mais incidente, é o câncer que mais ocorre entre as mulheres, mas os homens também não estão isentos de ter câncer de mama, de ser acometido pelo câncer de mama, mas apenas 1% da população de homens é acometido pelo câncer de mama. Todavia, queridos, o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele tem cura, assim como todos, né, como a maioria dos cânceres, quando diagnosticado precocemente. Então, além das causas, além de causar sintomas físicos, o câncer de mama, ele também causa outros sintomas, eles aparecem outros sintomas, como por exemplo, uma série de alterações emocionais que podem ser agravadas sensivelmente, né? Isso se dá, por exemplo, com a ansiedade. Grande parte das pessoas, elas começam a ficar ansiosas, angustiadas, a ter pessimismo em relação ao tratamento. Há também ainda a instabilidade emocional nos relacionamentos, alterações no sono, perda de sono, sensação de esgotamento, dúvidas excessivas relacionadas à morte e ao sentimento de vulnerabilidade. Então a mulher, ela começa também a se questionar a razão de por que adoeceu, de por que está doente, né? E esse questionamento muitas vezes se dá em relação à parte espiritual, começa a questionar a Deus, o porquê, né? O porquê das coisas. A mulher, ela começa a questionar a Deus o porquê que contraiu essa doença. Então, a perguntar se foi merecedora disso. Então, aparecem também a sensação de culpa, de insegurança e de medo. E muitas vezes, diante desse diagnóstico de câncer de mama, muitas mulheres vivenciam as 5 fases do luto, porque considera-se que o câncer de mama como a perda de um órgão significativo para a mulher, né? Então, às vezes há necessidade de extrair a mama, de fazer de fazer uma mastectomia, né? E essa mastectomia muitas vezes é total, a toda a retirada da mama. Ela também pode ser parcial, mas há a questão da autoestima, que isso mexe muito com o emocional, né? Com o emocional da mulher, fora a fragilidade que a própria doença já deixa a pessoa fragilizada. Há a questão do emocional que fica abalado. Então, logo, não é raro que a mulher, ela vivencie essas fases de negação, de raiva, de negociação, né? A fase de você negociar com Deus, negociar com o médico,
e essa negociação ela é feita ou com Deus ou com o médico, mas há muitas vezes essa fase de negociação em relação à mulher. Há a questão também da depressão e, por fim, a aceitação da doença. Então, o autoexame, ele é fundamental, queridos, o autoexame ele é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a boa notícia que nós temos é que o câncer de mama, ele quando diagnosticado com antecedência, ele tem cura. Quando há um diagnóstico com antecedência precoce, o câncer tem cura. Então, não tenha medo, não tenha medo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, faça o autoexame. Daí nós colocamos a imagem aí do autoexame das mamas para que você possa estar fazendo esse autoexame. Então, procure um médico. Esse é um câncer que tem um alto índice de cura. Então, para evitar, todavia, que esse câncer ele chegue a se alastrar, né? Em metástase e tudo mais, é bom que você evite, é bom que você tenha assim um cuidado, uma vez que 80% a 90% dos diagnósticos do câncer, de câncer, ele provém, né, de forma externa, de algo que foi externo, como meio ambiente, como uso de drogas, como uso de bebidas, como noites e noites sem dormir, né, com perdas de noites a fio. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, para que você para que se evite, né, ao você chegar a um diagnóstico do câncer de mama, a autora aqui nos coloca algumas atitudes saudáveis e preventivas que nós podemos ter, né? Aí está a imagem do autoexame das mamas que você pode estar fazendo. Então, vá para frente do espelho, inspecione suas mamas com os braços em diferentes posições. Nós colocamos aí as posições que você pode estar olhando, né, a sua mama. Conheça o seu corpo, se toque, mulher. Conheça o seu corpo, o toque ele é fundamental. Nós nos conhecemos melhor do que qualquer outra pessoa, tá? Aqui na Terra. E só Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, mas nós nos conhecemos. Então, procure se tocar, procure conhecer seu corpo, procure ver se há algo diferente no seu corpo, observe os sintomas, né? Observe os sinais. E vamos ter atitudes saudáveis e preventivas. Então, faça o seu preventivo anualmente. O mês de outubro, o Outubro Rosa, ele foi criado mesmo para que você não se esqueça, de que todo dia é dia de se cuidar. O mês do Outubro Rosa, essa campanha do Outubro Rosa, ela foi criada para que você, mulher, não se esqueça de que todo dia é dia de se cuidar. Então, todo dia você faça autoexame, você se olhe, ou pelo menos uma vez por semana, analise o seu corpo, observe as mudanças do seu corpo, mas, por favor, não fique histérica, tá? Deus colocou médicos aqui na Terra, vamos procurar o médico se você observou alguma anomalia no seu corpo. Então, pelo menos uma vez no ano, faça o seu preventivo, faça a sua consulta ginecológica, adquira o hábito de fazer o autoexame. Se você não sabe como fazer esse autoexame, pergunte ao seu médico, pergunte ao seu ginecologista, pergunte à enfermeira que você se consulta, que você vai ali fazer o seu exame. Muitas vezes as pessoas fazem os exames preventivos com a enfermeira do posto de saúde. Então pergunte ali ao profissional, né, que está lhe atendendo como fazer esse autoexame, peça explicação, faça ali com ele, né? A gente aprende fazendo, então faça ali para você ter esse cuidado diário com você mesma. Tenha uma boa alimentação,
É muito importante uma alimentação balanceada. Evite todo e qualquer exagero em todos os sentidos. Em relação à comida, em relação à bebida, em relação ao trabalho, ao seu estilo de vida. Lembre-se, evite exagero. Lembre-se que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então tenha cuidado, tenha equilíbrio na sua vida, tenha equilíbrio em seu dia a dia. Então vamos evitar os exageros. E queridos, vamos descansar, né? Descanse, descanse, descanse. Procure sempre ter um momento de descanso. Eu coloquei aí a foto de uma mulher na rede, lendo um livro, porque a gente, nos nossos momentos de descanso, nós precisamos fazer aquilo que a gente gosta. Então procure fazer algo que você goste no seu momento de descansar. O que é que você quer fazer? Quer olhar para o tempo e não falar com ninguém, não ver nada? Faça isso. Quer deitar um pouquinho e dormir? Tire umas boas horas de sono. Quer ler para distrair, para viajar? A leitura faz a gente viajar, conhecer o mundo, né? Quer conhecer o mundo através das letras? Pegue um bom livro, vá ler, né? Que o livro ele é muito gostoso, a gente viaja, a gente entra na história, né? É muito bom. Então, descanse, descanse. Isso é algo que Deus nos ordenou. Isso é algo que está na Bíblia. O descanso está na Bíblia, queridos. O próprio Deus, ele nos deixou isso como mandamento quando Deus descansou. Quando Deus descansou. A Bíblia nos diz que Deus criou o mundo em Gênesis, né? A Bíblia nos fala em Gênesis 1 que Deus criou o mundo, né? E Deus fez os céus, Deus fez a terra. E depois que Deus fez todo o exército ali de céu e terra, todo o seu exército foi acabado, tudo que Deus precisava fazer, tudo que Deus precisava criar, foi feito. O que é que Deus fez? Deus foi lá e vendo que tudo tinha sido feito, que tudo era bom, Deus descansou. A Bíblia nos diz que no sétimo dia, né? No sétimo dia, Deus descansou. Deus descansou. Deus tirou esse dia para descanso. E a Bíblia nos diz que Deus abençoou o sétimo dia e que Deus santificou esse sétimo dia, porque nele Deus descansou de toda a sua obra. Então, queridos, Deus nos deu uma semana de 7 dias, mas para a gente descansar no sétimo dia. Então, tire um dia para descanso, né? Tire um dia para você mesma, para você descansar, para ter um lazer, para ter um momento de paz. Cuide da sua saúde emocional, isso é muito importante. O cuidado com o seu psicológico, com o seu psíquico. Procure uma psicoterapia, se necessário for. Falar é sempre uma forma de aliviar as tensões, de aliviar o coração. Então, além disso, com a psicoterapia, a sua psicoterapeuta ela pode ter um tratamento melhor e te ajudar a se conhecer melhor, a você ter esse autoconhecimento, né? A você desenvolver suas potencialidades, a ser um ser humano saudável e emocionalmente equilibrado. Então é muito importante esse descanso e esse cuidado emocional. É muito importante que eu e você tenhamos. E por fim, e não menos importante, ore, 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 ore e ore. A oração ela é uma conversa com Deus. E a oração ela sempre traz paz, ela traz bonança, ela traz alívio para a nossa alma. Lembra o que foi que aconteceu com Ana? Às vezes o pastor Robson fala assim, eu falo, o que é que eu vou falar hoje? Aí ele diz assim, fala sobre Ana, né? Porque eu gosto muito da história de Ana, mas a história de Ana é uma história que fala mesmo ao meu coração de forma extraordinária. Ana ali era uma mulher que estava vivenciando uma dor interna muito grande, uma dor de frustração, uma dor de ver seus sonhos indo por água abaixo, né?
Ana estava amargurada de alma, é isso que a Bíblia nos diz, que Ana estava amargurada. Ana estava tão amargurada que Ana não comia, Ana não bebia, Ana não desfrutava, né, do amor que o seu esposo lhe dedicava. Ana não desfrutava, não estava desfrutando do melhor desta vida, porque a sua alma estava amargurada. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que depois que Ana orou ao Senhor, Ana não ficou mais triste. A Bíblia nos diz que quando Ana orou ao Senhor, que Ana buscou a face de Deus, que Ana se derramou diante do Pai, a Bíblia nos diz que Ana teve o seu semblante mudado. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. O semblante de Ana não era mais triste. Ana alimentou-se depois que orou, depois que se derramou, depois que falou com Deus. Eu costumo dizer que se você quiser chorar, não existe lugar melhor do que nos braços do Pai, do que aos pés do Pai. Então, ore aos pés da cruz. Ore diante de Deus, se derrame. O bom de nós conversarmos com Deus é porque Deus nos conhece, queridos. Deus sabe do nosso interior, Deus sabe aquilo que se passa nas nossas mentes, nos nossos corações. Nós não precisamos ficar floreando para falar com Deus. Nós não precisamos florear, nós podemos ser sinceros, nós precisamos abrir a nossa alma, derramar o nosso coração diante de Deus. Quando Ana fez isso, a Bíblia nos diz que Ana mudou completamente. Ana teve o seu vigor renovado, Ana teve as suas forças renovadas, Ana se alimentou e Ana teve a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, eu não sei o que é que você está passando nesse momento, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu, qual foi o prognóstico que o médico te deu, mas uma coisa eu sei: Deus é nosso resgatador. Deus é nosso resgatador. E Ele diz para a gente nessa noite: não temas. Ele diz para você nessa noite: não temas. Não temas. Então, ore. Busque a face de Deus, permaneça fiel ao Senhor, mesmo diante dos prognósticos da vida. Olha o que Ruth fez. Ruth permaneceu fiel ao Deus do seu esposo, ao Deus da sua sogra, Deus de Israel, né? Ruth permaneceu fiel e foi abençoada por Deus. Teve o seu prognóstico mudado, teve a sua história transformada. Ana, quando se quedou diante de Deus, quando orou ao Senhor, Ana teve a sua vida completamente, queridos, mudada. Ana teve o seu semblante mudado. Ana teve as suas forças renovadas. Então, renove as suas forças no Senhor. Ore ao Senhor, busque a face de Deus. Não se esqueça de que você, mulher cristã, é isso que o Brasil nos diz, você tem um Pai que é muito superior a qualquer diagnóstico e que pode, e esse Pai, ele lhe faz essa pergunta nesta noite: o que é que você quer que Ele faça? Responda a Deus com sinceridade de coração. Responda a Deus com sinceridade de coração. Cristo é maior do que qualquer médico. Cristo é maior e melhor do que qualquer médico do mundo. Deus, Ele é maior do que qualquer médico do mundo. Você não precisa negociar com Deus. Você não precisa prometer nada para Deus. Você não precisa fazer votos ao Senhor. Mas Deus apenas quer que você se coloque diante dele com um coração quebrantado, com um coração humilde, com um coração que reconhece a soberania e a excelência de Deus em todas as coisas.
com um coração que reconhece que Deus está no controle de tudo. Eu costumo sempre dizer isso, Deus está no controle de tudo, mesmo dos momentos bons e dos momentos ruins das nossas vidas. Deus, ele não perdeu o controle dela. Deus está no controle das nossas vidas. Então, coloque diante de Deus aquilo que está lhe trazendo aflição. Coloque diante de Deus aquilo que está fazendo a sua alma estar aflita, a sua alma está abatida. Coloque diante de Deus aquilo que está te fazendo perder o sono. Apresente a Deus na certeza de que Deus responderá como ele respondeu ali ao cego de Jericó. Quando o cego de Jericó clama por Jesus, Jesus pergunta a ele: o que é que você quer que eu lhe faça? A resposta do cego foi clara e objetiva: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E a pergunta que Deus te faz nessa noite é: o que é que você quer que eu lhe faça? O que é que você quer que Deus faça na sua vida? Responda para Deus. Responda para Deus com sinceridade de coração, de forma clara e objetiva. Objetiva. E queridos, não entre em pânico. Não entre em pânico. Mesmo diante dos prognósticos, mesmo diante do diagnóstico que você recebeu do médico, não entre em pânico. Eu sei que parece fácil e é muito fácil falar quando não se está vivendo, quando não se está vivenciando, quando não se está passando por aquele problema, quando você não teve esse diagnóstico, quando você não vivencia um diagnóstico de câncer. Mas o pânico, ele não leva a nada a não ser a mais problemas. E você poderá prejudicar até mesmo o tratamento que você vai fazer, né? Então, Jesus Cristo diz para não estarmos ansiosos, para não andarmos ansiosos por nada, porque Deus, ele sabe tudo do que a gente precisa. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que nos diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida. Esse cuidadosos aqui em algumas traduções, ela é colocada como ansiosos, tá? Aqui é mais na linguagem de hoje, esse cuidadoso. Mas esse cuidadoso se coloca aqui em um cuidado em demasia, aquele cuidado que faz você perder o sono, essa ansiedade que faz você perder o sono, que faz você parar de comer ou comer em demasia. Então, a Bíblia nos diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com a vossa ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quem disse isso? Jesus. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhece o meu coração, conhece o seu. Ele sabe que nós somos ansiosos.
Ele sabe que nós somos preocupados em demasia. E Jesus Cristo diz, olha, queridos, por que vocês estão tão preocupados com o que vocês irão comer, com o que vocês irão vestir, né? Por que isso está fazendo você perder o seu sono? E por que ele falou comer e vestir? Porque isso é primordial para as nossas vidas. Então Jesus Cristo estava falando, por que vocês estão preocupados com isso? Né? E ele falou em relação a isso, porque todos nós precisamos comer e todos nós precisamos vestir. Isso é fato. Mas às vezes, isso nos faz perder o sono, porque nós não conseguimos, queridos, enxergar além de um palmo do nosso nariz. Nós não conseguimos ver o além. Mas Cristo, ele vê o além. Então Cristo, ele diz, olha, se preocupem primeiro em buscar o reino de Deus. Porque Deus, ele conhece vocês. Ele sabe do que vocês necessitam. Olhem para as flores. Olhem as flores no campo. Eu fico olhando quando a gente passa pelos pastos verdejantes. Não tem ninguém para molhar aquilo ali. Não tem ninguém para regar aquelas rosas, aquelas flores, aqueles lírios. No entanto, quando chega a primavera, como é lindo, né? A gente está indo daqui de Almadina para Itabuna, a gente passa por vários campos e as estações do ano vão mostrando pela vegetação, né? E aí, quando está perto da primavera, a gente vai vendo umas flores tão lindas nos campos, nas árvores. Elas têm umas flores que eu acho tão bonito, porque a árvore quase não tem folha, ela só tem flores. Ela fica bem florida, né? E é muito linda, umas rosas, umas flores rosas, outras lilazes. São assim umas cores maravilhosas. Não tem ninguém ali para regar. Aí Deus fala, olha os passarinhos. Nem Salomão se vestiu. Salomão, que foi o homem mais rico da face da terra, se vestiu como os passarinhos, né? Tão linda aquelas penugens dos passarinhos, né? Aquela coisa maravilhosa das aves que Deus fez com todo amor e carinho. Não somos nós mais valiosos para Deus do que os lírios, do que as aves? Não temos mais valor para Deus? A Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, queridos, Deus tem um zelo todo especial pela minha vida e pela sua vida. Deus tem um zelo todo especial por mim e por você. E a palavra de Deus nos convida a buscarmos a face do Senhor, a fazermos como Ana, nos quedarmos diante de Deus, a fazermos como Ruth, diante do prognóstico que a esperava, um prognóstico sombrio. Ruth disse, olha, mesmo assim, eu vou servir ao teu Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou estar com você, mesmo diante desse prognóstico. Então, quero dizer para você nessa noite, que mesmo que você tenha recebido um diagnóstico ou um prognóstico médico sombrio, aquele que faz você perder o sono, que fez você chorar horas a fio, eu quero dizer para você que Deus é o nosso resgatador. Deus é o seu resgatador. E a palavra de Deus nos diz, não temas, não temas. Cristo nos fala, olha, basta cada dia o seu mal. Não percam o sono, não percam a noite por conta das aflições da vida. Basta a cada dia o seu mal. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, que Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Mas não se esqueça, querido, não se esqueça. Deus é o nosso resgatador. Deus é aquele que opera maravilhas em nossas vidas, mas Deus colocou aqui na terra médicos. Deus colocou aqui na terra médicos para estarem nos ajudando. Olha o que Boaz falou para Ruth, eu sou sim o seu resgatador. Eu sou o seu remidor. Mas existe um outro também que pode te remir, que pode te resgatar. Então, Deus é o nosso resgatador. Deus é aquele que dá a última palavra em nossas vidas. Deus é aquele que dirige todos os instantes, todos os passos, todos os momentos das nossas vidas. Mas Deus colocou aqui na terra
outras pessoas que podem nos ajudar. Deus colocou aqui na terra médicos, psicólogos. Deus colocou aqui na terra terapeutas, psicanalistas. Deus colocou aqui na terra cardiologistas. Deus colocou na terra neurologista. Deus colocou aqui na terra oncologistas, né? Para estar cuidando, para estar trabalhando conosco. Então, vá ao médico, faça seu autoexame, faça suas consultas direitinho. Se você recebeu um diagnóstico de câncer, faça o seu tratamento direitinho. Não pare o seu tratamento por nada. Não pare o seu tratamento por nada, mesmo diante dos prognósticos que a vida pode te oferecer. Quem dá a última palavra em nossas vidas é Deus. É Deus que dá a última palavra. E eu quero dizer nessa noite para você que Deus está te dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. E permaneça fiel a Deus, independente das circunstâncias. Saiba que Deus está no controle de tudo, seja dos momentos bons ou dos momentos ruins. Então, o versículo que eu deixo para gravar no coração, já chegando ao finalzinho, já chegando ao nosso finalzinho, o versículo que eu deixo para você guardar no coração se encontra aí na sua telinha. Efésios capítulo 6, versículo 18, que a palavra de Deus nos diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, queridos, a palavra de Deus nos instiga, nos convida e nos ordena a orarmos. Precisamos orar. A oração, ela traz paz ao coração. A oração, ela traz serenidade. A oração, ela traz segurança. A oração traz alívio para as nossas almas. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Olha, agora, pois, filha minha, não temas, porque tudo quanto te disseres, farei. Pois toda a cidade sabe, todo o povo sabe que és mulher virtuosa, que és mulher de Deus. A verdade é, eu sou o seu remedor, é isso que a Bíblia nos diz, é isso que Deus nos diz, mas ainda há outro. Há outro remedor que pode fazer, né? Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Então, queridos, orem em todas as circunstâncias. Orai em espírito. Faça como Ana. Se quede diante de Deus. Fale para Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E faça isso com petição e com humildade. Peça ao Senhor. E peça de coração humilde, tendo isso em mente, que você precisa orar em todo o tempo, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, e que você precisa apresentar suas petições ao Senhor. A Bíblia nos diz: pedi e dar-se-vos-á, batei, né? E abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Então busque ao Senhor. Busque a face do Senhor com humildade, com insistência e tenha sempre isso em mente. Tendo sempre isso em mente, que você precisa ter o seu coração humilde diante de Deus e que você precisa orar ao Senhor em todas as circunstâncias. Persevere na oração, não só por você, mas também por todos os santos. Interceda também a Deus em favor das outras pessoas. Seja amoroso, seja misericordioso, e o Deus de paz, esse Deus que excede, que nos dá a paz, que excede a todo entendimento, esteja a guardar o seu coração em todas as circunstâncias. Muito obrigada a você que nos assiste, muito obrigada a você que se inscreveu no canal.
Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Muito obrigada a você que compartilha, que tem sido um instrumento de Deus para compartilhar essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Eu quero pedir um favorzinho especial para você. Compartilha, né, essa palavra aí com seus amigos, com seus vizinhos, com seus inimigos. Compartilhe com todo mundo, né? Que a palavra chegue aos corações. Você não sabe o que é que a pessoa está precisando, o que é que a pessoa está passando. E a palavra de Deus, ela traz conforto e alívio para os nossos corações. Então, que Deus te abençoe. Nosso muito obrigada. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. E olha, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, tá? Se inscreve que tá faltando você se inscrever. Vou dar um clique, se aparecer o nome aí, inscreva-se em vermelho na sua tela. É só você clicar naquele nome que você já está inscrito. Se apareceu em cinza, por favor, não clica, tá? Você já está inscrito no canal, não precisa clicar de novo, senão você vai sair do nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre ti a sua face, que Deus te ilumine, que Deus renove as tuas forças e tenha sempre em mente que Deus é o nosso remidor, Deus é o nosso resgatador. Um beijo e um cheiro no coração de cada um. E vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes.